Olá, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Eu vou começar a dar início no capítulo 1. Como eu falei no último vídeo, o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. A primeira sessão do livro de Apocalipse vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que é justamente as cartas, as mensagens que Deus manda para as 7 igrejas na Ásia. Então vamos começar pelo capítulo 1. Mas antes de começar, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada por esse dia, obrigada por estar aqui levando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor possa iluminar, tirar o véu das pessoas que vão assistir esse vídeo, para que elas possam entender verdadeiramente o significado da palavra revelação, da palavra Apocalipse, do teu livro que o Senhor deu em mensagens ao apóstolo João, que ele viu através de visões as coisas que irão acontecer. E eu quero transmitir através desse estudo para as pessoas que possam me ouvir neste momento. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vamos primeiro, nesse capítulo 1, eu vou dividir o capítulo em 2 partes. O capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. E do versículo 9 ao versículo 20 vai ser um outro vídeo que vai ser a explicação da visão que João teve de Jesus glorificado. Então eu vou ler o livro do versículo 1, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se você tiver uma Bíblia aí, onde você estiver assistindo a esse vídeo, que possa me acompanhar através da leitura da palavra. Então eu acabei de ler o capítulo 1 do livro de Apocalipse, que vai do versículo 1 ao versículo 9. Então nós estamos aqui diante das revelações que Deus deu a João. Então João começa escrevendo o livro dizendo assim: revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse significa revelação, é uma palavra em grego que significa revelação. E João começa a escritura do livro dizendo revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então isso Deus, através de Jesus, ele deu as mensagens e as visões a João, que era um dos apóstolos de Jesus, que estava vivo nessa época, porque todos os outros já tinham morrido, já tinham sido executados, perseguidos, e João, ele se encontrava aqui na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho de Jesus, que ele estava sendo perseguido, e pela perseguição sobre ele, eles enviaram
João para a ilha de Patmos. E aqui na ilha de Patmos ele recebe da parte de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, essas revelações. E ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, Deus, ele deu essa revelação para mostrar não só aos servos daquela época, mas aos servos de todas as eras, o que deve acontecer, as coisas que em breve devem acontecer. Então Jesus, ele mostrou em revelação a João para mostrar aos servos e aos demais as coisas que em breve iriam acontecer. Se naquela época João já dizia que em breve iriam acontecer, e quanto mais hoje nós podemos dizer também que essas coisas que estão escritas no livro de Apocalipse também em breve devem acontecer. E por isso que é importante que nós, como cristãos, devemos nos preparar, lermos e entendermos o livro de Apocalipse para que nós possamos estarmos preparados para a vinda de Jesus e para as coisas que vão acontecer antes mesmo da sua vinda. E nós só podemos nos apercebermos das coisas que estão acontecendo se nós entendermos o que está dito no livro de Apocalipse. Então, é importante que nós entendamos o que significam essas revelações. E ele diz assim, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. Ou seja, enviando por intermédio de seu anjo, ou seja, um anjo foi encaminhado por Deus para dar a João as revelações através de visões. E ele diz assim, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Ou seja, João atestou. Por quê? Porque foi através de Jesus que João recebeu essas mensagens, essa palavra. E ele disse, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus está dizendo aqui que bem-aventurados somos nós, eu e você, que estamos aqui lendo e ouvindo a palavra de Deus, e é justamente as palavras da profecia do livro de Apocalipse que ele chama que essas pessoas que ouvem e que leem as palavras da profecia, elas são bem-aventuradas. E ele diz, e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ou seja, nós devemos guardar tudo o que está escrito nesse livro de Apocalipse para que nós possamos entender o que irá acontecer. Pois ele diz, pois o tempo está próximo. Então nós temos que nos prepararmos com a leitura e com o entendimento da palavra de Deus para que nós possamos estarmos preparados para as coisas que irão acontecer. E nós vamos ver todas essas coisas que irão acontecer no livro de Apocalipse. E continua no versículo 4. Aí, aqui no versículo 4, João começa realmente a escrever e dar uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia, porque o livro, o início do livro é como se Deus estivesse endereçando todas as revelações inicialmente para as igrejas da Ásia, porque naquela época estava havendo uma perseguição enorme a todos os cristãos. João se encontrava na ilha de Patmos, mas quem estava como imperador romano era Domiciano. Flávio Tito Domiciano era o imperador na época em que João estava preso, estava na ilha de Patmos. E esse Domiciano era um imperador maligno, mau, mas a sua maldade ainda era pior até mesmo do que o imperador Nero, porque ele se abrogava, ele queria que as pessoas o adorassem como se ele fosse um deus. Então ele tinha aversão aos cristãos e mandava matar
os cristãos em todos os lugares. É por isso que João se encontra na ilha de Patmos, porque João ainda estava vivo e ele tinha sido um discípulo de Jesus Cristo. Segundo os historiadores dizem que João ele foi condenado à morte, mas lá João ele estava sendo pastor na cidade de Éfeso, quando vem o decreto para que ele seja morto. E dizem que ele foi condenado a entrar num recipiente com óleo quente, para que ele pudesse morrer, ou seja, ele foi colocado dentro de um recipiente com óleo quente, mas dizem que ele não morreu. E os guardas do Império Romano, quando viram que colocavam ele no óleo fervente e ele não sentia nada, então eles acharam que ele era um mago. E por isso que eles, da cidade de Éfeso, ele é encaminhado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha que fica no mar Egeu, e essa ilha pertencia ao Império Romano e era uma ilha destinada aos criminosos da época, ou seja, era uma ilha de exclusão, ou seja, os criminosos eram levados, os exilados eram levados para esta ilha. E João, como ele não tinha morrido quando colocaram ele nesse tacho de óleo fervente, então o que é que fazem? Mandam ele para a ilha de Patmos. E aqui ele está nessa ilha e recebe esta visão. E aqui ele está dedicando, escrevendo e falando, mandando essa mensagem para as 7 igrejas. E ele começa, João, as 7 igrejas, ou seja, ele está mandando para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas 7 igrejas, elas se encontram hoje, essa região onde se encontravam essas 7 igrejas, era na região da Turquia, que hoje faz parte da Turquia. Então ele diz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então ele começa dizendo que a graça e a paz não é da parte dele, mas sim da parte daquele que era, que é e que há de vir. Então ele começa dizendo que a graça e a paz vem da parte de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todos os tempos, da criação do universo e da eternidade, ou seja, daquele que era, que é e que há de vir. E ele continua, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, ou seja, também graça e paz da parte do Espírito Santo. Quando ele fala dos 7 espíritos, ele está falando, na verdade, do Espírito Santo, porque como está escrito lá em Isaías 11, 10, diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esse Espírito que repousa sobre o Senhor Jesus era justamente o Espírito Santo. E aqui João, quando escreve a sua carta, ele diz graça e paz da parte daquele que era, que é e há de vir, ou seja, Deus. Agora, dos 7 e também da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, ou seja, do trono do Espírito Santo, ou seja, do Espírito de Deus, também está enviando graça e paz, porque ele diz, quando fala 7 espíritos, está se referindo àquilo que Isaías fala em 11:2, que é justamente do Espírito Santo. O que caracteriza o Espírito Santo, segundo aqui o que Isaías diz, são 7 espíritos, que são justamente o Espírito do Senhor, 1, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento e de temor, de conhecimento, 6, e o Espírito de temor, 7. Ou seja, são 7 espíritos, por isso ele é conhecido como Espírito Santo. Aí ele diz, e da parte
de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui João está dizendo que também a graça e paz vai da parte do Senhor Jesus. Aí ele classifica Jesus como a fiel testemunha, ou seja, aquele que veio em carne e osso aqui nessa terra e foi a testemunha de Deus. Ele como Deus, ele se fez homem para testemunhar o próprio Deus aqui nessa terra. Então, por isso que ele é a fiel testemunha, ou seja, ele foi fiel a Deus em tudo, assim quando ele estava como Jesus aqui nessa terra. Aí ele diz, o primogênito dos mortos, também uma característica do Senhor Jesus, porque foi Jesus quem primeiro ressuscitou. Ele foi o primeiro a se levantar e a ser assunto ao céu, que ressuscitou dos mortos. Então ele foi o primogênito dos mortos. E também o soberano dos reis da terra. Por quê? Porque hoje ele está sentado no trono de Deus e ele lá, ele é rei. Ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, ele é rei em um reino espiritual aqui na terra que está acima de todos os outros reis. Então essa é a característica que João fala a respeito de Jesus. Então ele diz assim, João, as 7 igrejas, ou seja, ele está mandando para as 7 igrejas, e ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o seu Filho Jesus e do Espírito Santo. E ele continua, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ainda aqui ele continua falando a respeito de Jesus. E diz assim, que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, ele continua falando a respeito de Jesus. E ele diz, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então João já está dizendo aqui que Jesus vai vir em nuvens assim como ele foi. Porque lá em Atos, quando a gente olha lá em Atos, no capítulo 1 de Atos, nós vimos que Jesus, quando ele estava diante dos apóstolos, quando ele fala na ascensão dele, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, ou seja, à vista de quem? Dos discípulos. E uma nuvem o encobriu. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, ele foi elevado através das nuvens. Né? E ele diz mais também, onde quando Jesus foi assunto ao céu, lhe disseram, alguns varões galileus, né, dois anjos se puseram ao seu redor, quando diz assim, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos, possivelmente 2 anjos, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês viram subir. Então Jesus vai vir da mesma forma como ele foi assunto ao céu. Ele vem em nuvens. E ele diz mais, João diz mais, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Ou seja, até mesmo aqueles que mataram Jesus vão ver quando ele vir em nuvens, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, certamente, amém. Diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então João está falando aqui no capítulo 1, no versículo 1, a partir do versículo 4, é feita uma dedicatória às igrejas da Ásia. Então João começa fazendo essa dedicatória e dizendo, mandando, enviando para as igrejas a graça e a paz, que ele fala da parte de Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. E a continuação nós vamos ver
no próximo vídeo, vamos dar continuidade à explicação do livro de Apocalipse. Amém?